Olá! No Justiça Legal de hoje, você vai conferir uma reportagem sobre um projeto da Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no município de Meleiro. No quadro Entrevista, recebemos o professor Ingo Wolfgang Sarlé, que fala sobre dignidade da pessoa humana e o direito à informação diante das novas tecnologias. Acompanhe também no quadro Isso é Legal, uma matéria sobre uma trilha arqueoastronômica que se inicia na Fortaleza da Barra da Lagoa, em Florianópolis, e é conhecida como a Trilha da Oração. E a partir de agora, você vai ver a cobertura da inauguração da antiga Casa de Câmara e Cadeia da capital catarinense, que foi restaurada e passa a ser um novo atrativo turístico e cultural da cidade. A população conhece este prédio como a Casa de Câmara e Cadeia. Ele foi totalmente restaurado, entregue à comunidade. Já foi sede de muitas instituições da cidade e do estado. Em 1891 chegou a ser a sede do Judiciário Catarinense. Agora é o Museu de Florianópolis. A edificação histórica ganhou restauração completa dos seus 865 metros quadrados de área construída. Coordenado pela Secretaria de Obras do município, o projeto foi orçado em R$ 6.400.000. Mais de 4 milhões gastos pelo governo federal por meio do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Autoridades e representantes dos movimentos culturais da capital catarinense falaram da importância da entrega deste patrimônio à população. E esse prédio aqui é um daqueles prédios históricos que compõem com o Palácio Cruz de Souza, a Catedral, o grande entorno da Praça 15, né? Eu saúdo também o formato que foi desenvolvido aqui, de parceria público-privada. A gente começa um processo que está cada dia mais rico, de resgatar o centro histórico, de resgatar onde a cidade nasceu. E isso aqui é um marco, né? E como o museu agora de Florianópolis, realmente ele é como se fosse uma acupuntura que era fundamental para que a população percebesse que algumas coisas estão acontecendo aqui. Datado de 1771 e tombado como patrimônio histórico, antes de fechar suas portas, a última instituição que o prédio abrigou foi a Câmara Municipal de Florianópolis. Nós somos muito carentes de trazer a nossa verdadeira história da cidade para o munícipe poder conhecer e os visitantes poderem saber como Florianópolis começou e por que chegou na condição hoje de uma capital maravilhosa. O prédio da antiga Casa de Câmara e Cadeia, um dos prédios históricos do entorno da Praça 15 de Novembro, é um dos 3 mais antigos da cidade. O chefe do Executivo Municipal e o ministro do Turismo, presentes na solenidade de reabertura do prédio, falaram deste equipamento histórico e turístico que está de volta ao convívio da população. É um presente para a cidade de Florianópolis, né? Significa que o poder público municipal, a prefeitura, o IPHAN se preocupem em restaurar a nossa história. E tudo isso se faz com uma parceria com o SESC e a FEComércio, que a partir de agora realiza museologia. Vamos ter um dos museus com mais tecnologia do nosso estado, moderno, um ponto de encontro da cidade. E a expectativa é de que o museu tenha narrativas que ajudem a reforçar o senso e o sentido de Florianópolis, que é uma cidade que tem responsabilidades com os seus habitantes, mas tem responsabilidade de liderar o estado de Santa Catarina. Patrimônio da Prefeitura de Florianópolis, agora restaurado, o SESC de Santa Catarina ganhou a licitação para a instalação do Museu de Florianópolis. Todo o projeto museológico ganhará um investimento de R$ 4 milhões do SESC, que fará por 20 anos a gestão do espaço. E o SESC vai montar aqui o Museu de Florianópolis, né? Onde teremos um museu totalmente interativo, né? Resgatando a história, a cultura do povo, enfim, estamos com o projeto pronto já, temos um prazo até março para colocar a funcionar, mas devemos, antes de março, com algumas ações pontuais, manter essa casa aberta já, provavelmente para o Natal.
programa desenvolvido pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça, em parceria com a comarca de Meleiro e outras instituições da região, tem capacitado os agentes envolvidos no processo para tornar unificado o atendimento à vítima desse tipo de violência. Veja mais detalhes na reportagem de Marcelo Fernandes Corrêa e Leo Russo. A campanha do Judiciário Catarinense, Justiça pela Paz em Casa e contra a Violência Doméstica, aqui na comarca de Meleiro, ganha um sentido prático. Profissionais de todas as áreas, multidisciplinares, reuniram-se aqui para formar um protocolo de atendimento para atender as crianças, as mulheres e os idosos que sofrem com a violência doméstica. O protocolo, criado em abril deste ano, implanta o programa Justiça pela Paz em Casa, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça em todo o Brasil, através dos tribunais de justiça, como é o caso aqui em Santa Catarina. O programa, no município de Meleiro, promove ações interdisciplinares organizadas através de cursos, reuniões e intervenções com a comunidade, de acordo com as necessidades de combate às situações de violência doméstica. O protocolo ele prevê os encaminhamentos quando o atendimento ocorre num posto de saúde. Então, ali tem toda a especificação para quem será comunicado de imediato, qual vai ser o tipo de atendimento. E o importante também é a triagem inicial, porque há tipos de violência que demandam uma atitude urgente, por exemplo, o atendimento médico, até medidas de proteção. Então, vai depender muito de onde a vítima inicialmente vai buscar esse atendimento. Então, as portas de entrada, podemos dizer assim, podem ser tanto na delegacia de polícia, no próprio hospital, que faz parte do nosso protocolo, é um parceiro importantíssimo para isso, no CRAS, nos postos de saúde, e também como nós pretendemos trabalhar também com um caráter preventivo, na própria instituição de ensino, nos colégios, nas escolas. Então, à medida que vier à tona eventual agressão, eventual violência, o protocolo tenta criar por isso que o trabalho é em rede. Então, tudo isso estará interligado e aonde ocorrer a notícia da agressão, da violência, o próprio protocolo já prevê os encaminhamentos. Segundo o magistrado, cada comarca do Judiciário por todo o estado tem a sua forma própria de combater a violência doméstica na região. E por aqui, pelo fato das pessoas estarem muito próximas uma das outras, o programa pede um tratamento mais pessoal, caso a caso, mas precisa de um emparelhamento de ideias e procedimentos. A constituição do protocolo é importante justamente para que a gente tenha uma padronização dos procedimentos, para que quando chegue determinadas situações, seja o conhecimento da escola, da saúde, do CRAS, das equipes de média complexidade, as pessoas saibam, né, qual o direcionamento, o que elas vão fazer, os procedimentos que vão adotar. Mais do que unificar procedimentos, a comarca de Meleiro procurou identificar na região a origem da violência, como entende a assistente social, especialista em educação popular e movimentos sociais, Kelly Anshaw. Não há pessoa violenta, né? A violência ela é um instrumental que eu lanço mão quando eu não tenho repertório cognitivo e emocional para dialogar com o outro, né? E se você viver em sociedade é uma violência, né? Então a gente tem graus aí de violência e a gente tem que reconhecer que o tempo inteiro a formatação dos sujeitos, as regras sociais, elas são uma violência, mas até que ponto eu estou infringindo um dano contra o outro sujeito? E aí, nesse momento, isso não me dá o direito. Para os agentes do direito que atuam no processo, a busca da formação de uma rede de atendimento eficiente é fundamental. A ideia do projeto é orientar essas pessoas a acolher os usuários, né? Acolher a mulher que viveu uma violência, acolher, mas ser firme no sentido de dar o apoio, não só enxergá-la como vítima, como coitada, mas ela é uma pessoa que pode e tem capacidade para fazer a mudança da vida, né? Longe ainda de uma situação desejável, o município de Meleiro toma suas providências no combate à violência doméstica, mas vive uma realidade de controle, que vai do tratamento de toda a família à prevenção da violência. Desde quando começou o trabalho de rede, juntamente com o protocolo, a equipe vem trabalhando todo mundo junto, com muita união. Então, não tem mais
esse negócio de pegar a criança e levar para um abrigo. Não, a gente trabalha toda a família e a criança continua na família. Nós temos poucos casos também de violência doméstica, relativamente poucos. Como aqui na região nós também não temos presídio, a gente trabalhando com essa questão de rede, a prevenção contra a violência doméstica através de rede, nós temos resultados muito efetivos. Implantar um protocolo, colocá-lo em prática, é apenas o início de um grande desafio. Demos um passo além, que na verdade o trabalho que hoje está sendo concluído, ele traz uma complexidade e um ambiente em que ocorre a violência muito maior do que aquela inicialmente concebida. Então, para nós, realmente é um dia glorioso de atividade, de encerramento e um grande desafio para a efetivação desse protocolo de combate à violência. A comarca de Meleiro e Morro Grande e toda a comunidade da região mostraram que o tema da violência doméstica é atual e pede a participação de todos. Um assunto dessa natureza, né, ele traz uma dimensão diferente. É diferente se você faz um evento na capital, onde as pessoas estão sempre tendo palestras, a mídia também está sempre muito atenta a todas essas questões, então não tem uma repercussão tão grande. Agora, aqui, por exemplo, numa cidade do interior, você vê que as mulheres todas estão interessadas, porque elas têm pouca oportunidade de ouvir sobre o assunto, né? Então, elas realmente vieram e estão aqui para ouvir e discutir o tema. Com a proposta de integrar arqueologia e astronomia, a Trilha da Oração proporciona a quem se aventura pelos 2 quilômetros de percurso um passeio revelador, que contempla desde inscrições rupestres até observatórios naturais de astros. A nossa equipe colocou a mochila e embarcou nessa viagem de arqueoastronomia. E mostra tudo para você agora no quadro Isso é Legal. Conhecido por ser um dos locais onde se encontra a maior concentração de monumentos megalíticos do Brasil, o Observatório Arqueoastronômico de Florianópolis fica no alto da Trilha da Oração, um passeio que promete aos trilheiros uma experiência única. E a Trilha da Oração começa aqui, na Fortaleza da Barra, onde seguiremos até o Morro da Galheta nos próximos 30 minutos. Agora são 5 horas da manhã e a gente vai até o observatório acompanhar o contato com a natureza e, claro, com as estrelas. Depois de vários minutos, os pássaros começam a cantar, os primeiros raios de sol começam a surgir e a expectativa de chegar até o observatório. No alto do morro, no final da Trilha da Oração, a sensação é de dever cumprido. Aqui no observatório, as pessoas esperam uma coisa: o nascer do sol. Bom, vocês quando subiram a trilha, tiveram já logo no início em contato com o Dome, onde nós temos ali a observação do sol no início do verão e no início do inverno. Então a pedra ela tem uma forma de uma mesa que no bretão significa altar. Então ela tem a forma de um altar e eu acredito que os povos primitivos se voltavam aqui para cima para fazer as suas orações de agradecimento por toda essa beleza que a gente tem. É comum encontrar pessoas na Trilha da Oração, aqui no morro, no observatório, meditando. Eu estou aqui com a Bruna, que ela vai falar um pouco sobre como é que é a experiência, quanto tempo tu já frequenta aqui, ou se essa é a tua primeira vez, como é que tu chegou até aqui, qual é a história do observatório na tua vida? Eu cheguei aqui pela primeira vez há aproximadamente, acho que uns 3 ou 4 anos, que eu faço aniversário no dia 21 de dezembro, que é o dia do solstício de verão. E aí alguns amigos já tinham falado que tinha trilha aqui, e uma amiga do Rio Grande do Sul, eu morava aqui já, mas uma amiga que veio do Rio Grande do Sul, que falou mesmo sobre a trilha, deu as informações do alinhamento e tal, e aí eu vim passar o aniversário aqui há uns 3 anos atrás, e a partir daí eu comecei a vir em todas as mudanças de estação, né? É a segunda vez que eu tô na trilha, a primeira vez foi, acho que foi há uns 2 anos, mas foi no solstício de verão e foi muito bonito, assim, foi uma vivência com muito menos pessoas e eu lembro
de estar muito pertinho do Adnir, de deitar embaixo da pedra, de ter uma sintonia linda assim com esse espaço, com a estação, com a natureza, né? É um lugar onde a gente se conecta com os mundos superiores, assim, a gente recebe um conhecimento que vem através do professor Adnir, ele que descobriu tudo, assim, a gente agradece muito a ele. A humanidade está ávida, né, por esse retorno, por esse lugar de comunhão, de pacificação e de lembrar realmente quem nós somos. O que eu observo é que a humanidade está doente, né? E que ela precisava se reprogramar e aprender com os povos primitivos como eles fizeram para ter uma longevidade tão perfeita como tiveram o homem do samba aqui. Então esses lugares vão fazer com que a gente aprenda como eles viviam, para que a gente possa colocar em prática isso também e receber essas energias. Quando o sol aparece na trilha da oração, as pessoas terminam assim, se reconectando com o mundo. A seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, o nosso convidado é o professor Ingo Wolfgang Sarlé, que fala sobre a dignidade da pessoa humana e o direito à informação diante das novas tecnologias. É logo depois do intervalo, a gente volta já. No quadro Entrevista de hoje, nós vamos conversar com o desembargador do Rio Grande do Sul, Ingo Wolfgang Sarlé. Ele é professor da PUC do Rio Grande do Sul, é pesquisador, é doutor e mestre em Direito. E é especialista nas áreas do direito constitucional e da teoria dos direitos fundamentais. Ele tem conferências e é autor de obras publicadas aqui no Brasil e em diversos outros países. Vamos conversar então sobre o tema a proteção da personalidade à luz do exemplo do direito ao esquecimento. Desembargador, muito obrigado por nos receber hoje aqui. É uma satisfação estar nesse programa. Eu lhe pergunto de pronto, o que é a proteção da personalidade? Quando se fala em proteção da personalidade, no fundo está-se, ao fim e ao cabo, está-se falando da proteção de dimensões, de aspectos relativos à própria dignidade da pessoa humana, do ponto de vista individual. E é claro que o que são os de personalidade também foi objeto de uma evolução e de uma construção no âmbito do direito civil e também constitucional, porque os direitos de personalidade hoje são, em geral, também reconhecidos não mais apenas na esfera civil, infraconstitucional, mas também na esfera constitucional, justamente pela sua essencialidade para a proteção do ser humano de diversas dimensões, digamos assim, da projeção e exercício, digamos assim, relativos à pessoa. A personalidade vem de proteção da pessoa. E, é claro, temos aqui a identidade pessoal, né, direito à integridade pessoal, corporal, física, né? Temos o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, à honra, à imagem, o direito ao nome, enfim, é um leque hoje bastante diferenciado, né? Então, isso, digamos assim, seria a proteção da personalidade, seus diversos aspectos. E não é um rol fechado, né? O que se entende é que podem ser identificadas novas manifestações, né, novas carências que podem exigir a proteção, né? Justamente porque tem uma proteção integral da dignidade da pessoa humana sempre nos seus novos contextos. O assunto da personalidade, desta proteção, envolve o direito ao esquecimento. Nós estamos falando do que exatamente?
O direito ao esquecimento se tornou, na verdade, um rótulo, né? É um nome, né? Que se dá a alguns fenômenos, né? No campo do direito, né? Ao fim e ao cabo, se trata de uma nova dimensão que tem sido associada, né, com esse rótulo à proteção da personalidade, né? Especialmente em face da liberdade de expressão de informação e eventual abuso no exercício da liberdade de expressão e informação, ou se não for um abuso, pelo menos, né, dos seus limites, quando se trata, então, de equacionar, né, a proteção da personalidade em face da liberdade de expressão e lhe colocar alguns limites, né? Basicamente, essa temática em torno da qual gira, né, esse novo nome do direito ao esquecimento. Portanto, na verdade, o fenômeno é antigo, né? O embate entre liberdade de expressão, seus limites e a proteção da personalidade é muito mais antigo, né? Já vem até do final do século XIX, né? De onde já vieram as primeiras decisões a respeito disso, né? Mas o rótulo de direito ao esquecimento também está associado a novas dimensões, novas refrações da proteção da personalidade no ambiente digital da internet. Embora haja casos mais antigos, não ligados à internet, né, ele se tornou mais popular e mais disseminado, né, e de repercussão, portanto, mais aguda, né, não só no meio jurídico, mas também em outros meios, né, recentemente na era digital. Por que isso? Porque uma coisa é se divulgar pela rede de televisão, por um jornal, né, convencional, né, uma notícia, enfim, que possa ser inverídica, ou se mesmo que for verídica, mas ela passa ao longo dos anos ser inconveniente, criar um constrangimento para a pessoa perante uma esfera pública, né? Na verdade, o esquecimento tem a ver com a não mais confrontação da pessoa com alguns fatos do seu passado, ou notícias, né, relativas ao seu passado, sobre ela, nem sempre fatos, mas também notícias, veiculação de opiniões e outras situações, né? E também, portanto, a inibição do acesso a essas informações por terceiros, pela coletividade. Nós estamos acostumados a adaptar costumes e leis norte-americanas. Os americanos, inclusive, falam em reinventar a informação nessa questão do esquecimento. Quais ensinamentos que nós estamos trazendo para o nosso direito brasileiro? Se me permitiria, assim, fazer um contraponto, né? Nos Estados Unidos, na verdade, a resistência onde é o foco de maior resistência ao direito ao esquecimento, né? Claro que há autores, e de fato, né, tem razão, mencionei na palestra específica, sim, um autor americano, que é um sujeito, né, um professor na George Washington University, muito famoso, um dos sujeitos que mais trata, né, do direito digital, da proteção da privacidade nos Estados Unidos, e muito conhecido, né, o Daniel Solove. Ele, de fato, fala aqui num direito a reinventar, reconstruir, né, a sua história, né? Mas ele é um autor que sai um pouco da curva média que é refratária ao direito de esquecimento, né? Hoje a nossa influência em matéria de direito de personalidade, né, e alguns outros assuntos, direitos fundamentais, ela é muito mais forte da Europa e especificamente até da Alemanha, né? Muito mais do que a França, né? É que na França, como o senhor mencionou, de fato, o que nós tivemos foram as primeiras situações de menção que se tem notícia. Pode ser que tem outros países onde não se tem acesso às línguas, não facilmente, né? Também tem, mas a França, que é o país que é apontado como sendo onde os primeiros casos, onde se fez menção expressa a um direito de esquecimento, embora no digital, já nos anos 1960 tenham sido ocorrido. Isso é fato, né? Mas lá também muito com relação à indenização, persecução criminal ou não, né, da divulgação de certas notícias inverídicas, constrangedores, assim por diante, ofensivas, né, à honra, à vida privada e imagem das pessoas, né? Mais recentemente, os precedentes também são da Alemanha, onde realmente teve situação onde se proibiu a divulgação de programas de televisão, onde alguém tinha sido condenado por assassinato e estava em livre condicional. Mas o que tem sido mais impactante, de fato, é a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que foi reconhecendo a responsável do Google, né, e impondo uma desindexação em relação à notícia sobre um cidadão espanhol, né, mas não apagando na página de origem do jornal a notícia, né? É o primeiro caso de um direito à desindexação reconhecido, né, na esfera internacional, né? E, evidentemente, também há outros casos que têm surgido em outros países mais
recentemente. Né? No Brasil, o STJ reconheceu pela primeira vez um direito à desindexação por maioria apertada de 3-2. Né? E na terceira turma, né? Agora, este ano, maio, junho, né? Também é uma decisão muito recente do STJ, quando ele pela primeira vez, lá no STJ, se reconhece um direito à desindexação. Nós estamos tratando de que casos tipicamente clássicos de direito de esquecimento no que se refere ao Brasil? Eu diria que são dois casos. Tá? O primeiro caso, na verdade são dois, né, foram julgados na mesma data pelo STJ. Tá? São casos muito famosos, porque eles já eram famosos antes. Né? Um é o caso Aida Curi, né, que foi uma moça que foi estuprada e assassinada, né, na década de 1950, né, cujos irmãos sobreviventes, né, entraram com uma ação tentando obstaculizar e depois também pleiteando uma indenização por danos imateriais em função da veiculação, da reconstituição desse caso num programa por linha direta, né, da Rede Globo. Não era um caso de desindexação, né, não era um caso de desindexação, aqui o direito foi negado, né, mas no caso Chacina da Candelária, que todo mundo também conhece, que é um caso também criminal muito famoso, né, inclusive tristemente famoso também, e com muita repercussão externa ao Brasil, do massacre, né, de um grupo de adolescentes, crianças, moravam na rua, no Rio de Janeiro, né, supostamente, depois se revelou que sim, né, pelo julgamento que houve, né, anos depois, por policiais militares. Nesse caso, um dos policiais os autores tinham sido absolvido no processo, supostos autores tinham sido processado, mas depois foi absolvido, né? Acabou reclamando, né, uma indenização em relação à divulgação desse programa Linha Direta, né? E aqui lhe foi concedido a indenização com base no direito de esquecimento, ainda que ele tinha sido absolvido. Né? Quer dizer, o fato era verídico, né? A informação colocada no programa também era fidedigna, mas se entendeu que a exposição dele nova, esse fato, lhe causava muitos problemas e que, não, da forma como ela foi feita, seria legítima. Né? Esse é o caso mais conhecido, porque foi o leading case, né? Foi o primeiro caso importante onde o STJ, podemos criticar ou não, né, reconheceu esse direito como tal. E na internet, da desindexação, casos de cancelamento de dados são frequentes que a lei já prevê, né? Aplicando o Marco Civil da internet, mas um reconhecimento de uma desindexação, o direito à desindexação, o STJ vinha negando, ainda com votos isolados, mas prevalentemente negando esse direito à desindexação desde 2012, quando houve o famoso caso Xuxa, né? que sempre era vinculado a uma acusação de pedofilia, né, por um filme que ela tinha feito quando tinha recém 18 anos de idade, né? Mas não levou. Né? E somente neste ano também, né, o STJ, né, como disse por uma maioria simples, né, acabou reconhecendo, num caso de uma promotora de justiça que teria sido envolvida também uma acusação de fraude em concurso público para juiz, no Rio de Janeiro, né, acabou sendo também absolvida, né, quando foi investigada pelo CNJ, enfim, pela Corregedoria, e acabou então, mas a notícia sempre continuava sendo acessível pelo Google, pelo mecanismo de busca. Então ela requeriu a desindexação, né, aqui dessas informações, e o STJ, por maioria, né, de 3-2, reconheceu o direito à desindexação. Né? E no Supremo não há decisão nem offline, aliás, a decisão offline que não são direito de esquecimento, não constituição de antecedentes para efeitos de pena, né? Então isso não é direito de esquecimento. Mas não há decisão, porque foi reconhecida a repercussão geral, a partir do caso offline da Curi, mas o Supremo certamente vai decidir também sobre os casos da internet, porque chamou para audiência pública também representantes do Google, Yahoo e de entidades que lidam com isso. Né? Então, me parece que o STF vai aproveitar a deixa, como se diz, né, oportunidade, quando for julgar o mérito do caso, ainda não começou a julgar o mérito, já foi audiência pública, mas não julgou o mérito ainda, de se pronunciar também sobre isso. Né? Agora, isso, novamente, está em aberto, o que a nossa Corte Suprema vai decidir. Desembargador, muito obrigado pela entrevista que o senhor acaba de nos conceder. Eu que agradeço. Foi o Justiça Legal desta semana, nós voltamos numa próxima. Até lá.